Há poucas horas, eu estava ouvindo e vendo o comício do presidente Bolsonaro em Recife. Eu estou falando com vocês aqui hoje, na quinta-feira, dia 13 de outubro. São 4 horas e 30 minutos da tarde. Dia nublado em Porto Alegre, mas pelo menos não está fazendo frio, né? São 26 graus. Pois bem, nesta quinta-feira agora, dia 13 de outubro, há pouco, eu estava vendo e ouvindo o discurso do presidente Bolsonaro no Recife, Pernambuco. Pernambuco é historicamente um reduto das esquerdas do Brasil, comunistas, socialistas principalmente. O PT até que não tem se dado muito bem em Pernambuco, porque, pelo menos desde que Miguel Arraes foi governador, desde aquela época quem domina a cena ali são os socialistas, o Partido Socialista Brasileiro. Mas volta e meia estão em aliança, mas é esquerda forte. Enfim, mas o Bolsonaro estava ali justamente até por isso, né, para pescar eleitores em Pernambuco hoje. Mas me chamou muito a atenção dois fatores ali, duas circunstâncias. Primeiro, a animação do público que estava ali. Eu não tinha visto nada parecido com isso ainda. Já vi, claro, o público sempre está animado. Ah, mito. Mas não, aquele pessoal que estava ali em Pernambuco estava enfesado. Eles estavam realmente eleitores enfesados. Interrompiam o Bolsonaro a todo momento com palavras de ordem. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Isso é um refrão que se ouve em todo o Brasil nos comícios do Bolsonaro. Mas ali em Pernambuco estava mais forte. O Lula, para lembrar, é pernambucano, hein? Bom, e ganhou frouxo no primeiro turno. As pesquisas de intenção de voto agora estão dando uns resultados que remetem à conclusão de que ele vai ganhar de novo. Mas o Bolsonaro estava ali. Aliás, hoje de manhã, não querendo interromper o raciocínio aqui, mas já interrompendo, hoje de manhã eu recebi os resultados de uma pesquisa de intenções de votos feita pela Paraná Pesquisas. A Paraná Pesquisa foi a que se aproximou mais dos resultados finais do primeiro turno, pois a Paraná Pesquisa dá empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro nesta quinta-feira. Eu estava olhando região por região como é que tinha sido o resultado e fiquei, eu não diria surpreso, mas um pouco pelos resultados, porque o presidente Bolsonaro ganha no norte, ganha no centro-oeste, ganha no sudeste, ganha no sul, mas perde no nordeste. Olha, quer dizer, ou seja, das 5 regiões do Brasil, ele ganha em 4 e perde em uma. E, claro, a diferença a favor do Lula no Nordeste é tão grande que supera por poucas percentagens aí as intenções de voto no Bolsonaro. Mas, enfim, eu até trouxe essa pesquisa aqui para conhecimento de vocês, porque os detalhes, se vocês quiserem, vão ali no meu blog, polibiobraga.com.br, está tudo detalhado ali, a pesquisa completa. Estou publicando a pesquisa completa nessa quinta-feira. Eu estou até trazendo esse resultado aí para vocês, porque tem a ver com esse esforço do presidente junto ao eleitorado do Nordeste, né? Que parece que não está entendendo nada do que aconteceu no Brasil nos últimos 20, 30 anos. Parece que não está entendendo. A maioria, pelo menos, parece que não está entendendo, né? E fui, então, dar uma olhadinha no noticiário de hoje e percebi que não são apenas esses eleitores do Nordeste, a maioria deles, que não estão entendendo nada. Porque a verdade é que, por exemplo, eu estava olhando o site R7 da Record hoje e tem ali uma reportagem muito instigante que eu recomendaria para vocês, que diz o seguinte, que 37,3 milhões de eleitores, olha só, quase 40 milhões de eleitores, entre 16 e 29 anos, hoje, vou repetir, quase 40 milhões de eleitores, que hoje têm idade entre 16 e 29 anos, na época do Mensalão, em 2005, na época do início da Lava Jato, em 2014, eram os que têm hoje 16 anos eram crianças, né? Os que têm 29 eram jovens, adolescentes, né? Então, eles
aparentemente muitos deles, ou a maioria, quase a totalidade, não se lembra do que aconteceu naquela época, né? Claro que a gente conhece a história, não é só porque viveu aquele momento, mas também pelo que nos dizem, pelo que a gente lê, né? Então, eu acho que é importante sempre relembrar o que aconteceu no Mensalão e o que aconteceu na Lava Jato, né? Acho importante isso aí. Que vocês mesmos, quando estiverem conversando com outras pessoas, digam, olha aqui, ó, você que tem essa posição aí, leu alguma coisa sobre o que aconteceu no Mensalão em 2005? Leu? Você leu alguma coisa ou soube alguma coisa sobre a Lava Jato, que começou em 2014, quer dizer, 2005 no governo do Lula, o Mensalão. Na época, o maior escândalo de corrupção disparado que já tinha ocorrido no Brasil. E depois a Lava Jato, em 2014, mas aí já no governo da Dilma, não mais no do Lula, mas no governo da Dilma, também do PT. E aí sim, a Lava Jato, o maior escândalo de corrupção, aquele da Mensalão era o maior escândalo de corrupção que já tinha ocorrido no Brasil. Mas a Lava Jato, a partir de 2014, desmontada pelo juiz Sérgio Moro, no Paraná, foi o maior escândalo de corrupção do mundo. Não é a mesma coisa, né? A Lava Jato, só para sintetizar aí, resultou em investigações, denúncias, julgamento e condenações de 70 líderes políticos e empresariais. Praticamente quase toda a liderança do PT foi para a cadeia, a começar pelo próprio Lula. Tudo por corrupção, lavagem de dinheiro, organização de quadrilha. Foi parar na cadeia. O Lula foi parar na cadeia, o Zé Dirceu foi parar na cadeia, o tesoureiro do partido foi parar na cadeia, o secretário-geral do partido foi parar na cadeia. Diretores de estatais, empreiteiros famosos do Brasil, inclusive o maior de todo o Brasil, Marcelo Odebrecht, da Odebrecht. Ora, tem que refrescar essa memória nesse momento assim decisivo para a história do Brasil, porque essa gente toda está tentando voltar. Estão tentando voltar. E não querem nem discutir essas questões com os eleitores, né? Que se deixam levar aí por essa conversa mole, essa cantilena. Ah, não, olha aqui, vai comer picanha todo dia. E vão ser roubados todos os dias. E essa gente é responsável direta pelo atraso do Brasil, pelo analfabetismo, pela miséria, pela pobreza, pela infelicidade geral, por essa depravação dos costumes. É isso que nós temos que ter em vista, né? Agora, o que me chama mais a atenção, até não são esses dados que eu acabei de colocar aqui para vocês, mas e quem já era adulto naquela época do Mensalão e da Lava Jato? É coisa recente, e já era adulto, né? Ele sabe que tinha uma organização criminosa ali que foi desvendada no julgamento do Mensalão e nos julgamentos da Lava Jato. Tinha uma organização criminosa, o PT no caso, e seus aliados, que buscavam seus aliados. Ou não tinha organização criminosa nenhuma, mas é tudo uma invenção. E não tinha também um líder corrupto e corruptor, essa organização criminosa? Claro, tanto tinha que foi parar na cadeia. E o nome dele é Lula da Silva, né? Eles sempre estavam agindo em seu favor e em favor daquilo que eu chamo de o eixo do mal, né? Essa organização criminosa e o seu líder, eles acabaram sendo beneficiados aí por uma maioria que o Lula e a Dilma construíram dentro do Supremo Tribunal Federal, que alterou por uma chicana jurídica, uma jurisprudência que autorizava a prisão em segunda instância, que foi a responsável direto pela prisão do Lula. Primeiro isso aí, preparando o caminho, claro, no segundo momento, para mandar soltar o Lula com base no dado de que, uma outra chicana, né, de que o foro justo para ele ter sido julgado não era Curitiba, mas era o do lugar das ocorrências das falcatruas. E mandou soltar essa gente aí, né? É simples assim. Parece complicado, mas não é não, né? Enfim, nós estamos agora vivendo o fim de um ciclo político iniciado na Constituição de 88, que se caracterizou aí, principalmente por governos de coalizão, tanto do PSDB quanto do PT,
governos de coalizão que acabaram se consolidando através de esquemas de corrupção desvendados no Mensalão e na Lava Jato, aí, né, que se depravou politicamente desse ponto de vista aí, né. Esse ciclo começou a cair nas manifestações de rua a partir de 2014 e depois com a eleição do Bolsonaro. Mas a mudança de ciclo agora, ela não se completou ainda, né. Tem muita gente que está trabalhando contra e acho que é necessário que você insista quando conversar com as pessoas para dizer quem é que está contra o governo Bolsonaro, né? Que são os mesmos protagonistas daquela situação deprimente e depravada que existia no Brasil anteriormente, né? Que são políticos e partidos corruptos e corruptores que existiam e que ainda existem, né? Empresários patrimonialistas, sobretudo empreiteiros que fraudavam licitações, que pegavam o dinheiro do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, muitas vezes nem devolvendo, né? Mas essa mídia tradicional aí que vivia mamando nas tetas do governo através de verbas de propaganda de dimensões bilionárias, né, que agora não leva mais nada, que tinham acesso fácil à Receita Federal para não pagar impostos, ou que tinha uma influência política poderosa a um ponto tal de eleger presidente, botar e tirar ministro a hora que bem entendesse, né? Mas esse eixo do mal formado também na área cultural por esses artistas todos que estão agora reverberando ações contra o governo Bolsonaro porque deixaram de mamar também nas tetas do governo através da Lei Rouanet, que não existe mais essa possibilidade de pegar esse dinheiro fácil aí. E a academia, de um modo geral, que se coloca há muito tempo a serviço do comunismo e não a serviço dos interesses democráticos e maiores do povo brasileiro, né? São os donos do poder, senhores, né? Que nesse momento contam com pontas de lança em seu favor aí, dessa mídia tradicional e também, evidentemente, das ações do próprio Supremo Tribunal Federal, onde tem maioria, né? É por isso que, claro, o Bolsonaro, hoje lá no Recife, nesse discurso, disse para as pessoas o seguinte, eu até não vi ele falar isso até agora, a primeira vez que eu vi ele falar, dizer o seguinte, olha aqui, ó, o Lula, depois que eu for vitorioso, vai voltar para a cadeia. Olha, com todas as letras, né? Então eu quero recomendar aqui, alguém ainda que queira se aprofundar sobre esse tema aqui, sobre a Lava Jato, tudo aqui, ó, Lava Jato aqui. Esse livro é do Vladimir Neto, Lava Jato, tem tudo sobre a Lava Jato aqui. E sobre o Mensalão, tudo aqui, esse livro aqui de 1000 páginas, um relatório completo da CPI dos Correios, né, que deu origem ao Mensalão. Então tem tudo aqui também, vale a pena ver. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o início do que fez o PT aqui no Brasil, de que continua fazendo, que foi aqui em Porto Alegre, a primeira grande experiência do PT, que é esse livro aqui, ó, Herança Maldita, né, que eu estou lançando aqui na 3ª edição, aqui 400 páginas, bem documentados, com fotografias da época em que o PT mandou aqui durante 16 anos aqui em Porto Alegre. Herança Maldita. Esse livro aqui está à venda por R$80, né? Você pode pedir por WhatsApp para mim, eu mesmo atendo aqui, 51 999 45 9810. Vou repetir, 51 999 45 9810, né? Faça essa compra antes das eleições aqui para você conhecer melhor como é que começou o PT a trabalhar nas grandes capitais, depois nos governos e no Brasil. E por que razão acabou deixando o país na situação em que ele se encontra aí, né? Eu falei até há pouco com vocês a respeito da economia, a respeito de política, a respeito dos costumes, valores, né? Mas não falei também um dado muito importante, que é a incompetência dos líderes do PT quando chegam ao governo, que está bem provado aqui nessa Herança Maldita, né? E que se consubstanciou no impeachment da Dilma Rousseff, que foi derrubada não porque estivesse violando valores sociais que nós tanto prezamos, ou porque tenha conduzido mal, ou porque tenha até feito vistas grossas à corrupção, mas porque foi incompetente, né? Porque ela entregou o Brasil com a mais pavorosa recessão de toda a história, com inflação de 2 dígitos, com desemprego atingindo mais de 16
milhões de brasileiros. Foi a causa principal da queda dela. Se não fosse isso aí, provavelmente ainda estariam lá aboletados no governo aí, beneficiando o eixo do mal. É isso, senhores.